Você já parou para pensar que talvez o maior erro da sua caminhada com Deus não seja a falta de bênçãos, mas a falta de propósito? Talvez sem perceber, você tenha caído na armadilha de acreditar que o objetivo da vida cristã é apenas receber cura, prosperidade, paz ou milagres. E o pior, talvez você esteja vivendo como se o céu existisse apenas para atender aos seus desejos, enquanto ignora a missão que Deus já colocou em suas mãos. Mas e se eu te dissesse que isso é uma grande distorção? E se eu te dissesse que Deus não te chamou apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção? Não há nada errado em receber as promessas de Deus. Elas são reais e verdadeiras, mas elas não são o fim. Elas são um meio para algo muito maior, o cumprimento do seu propósito eterno através da sua vida. A Bíblia é clara. Em Gênesis 12:2, Deus disse a Abraão: "Eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Veja, a bênção não era o destino final. A bênção era a ferramenta para impactar o mundo. Da mesma forma, tudo o que Deus tem feito em sua vida, cada livramento, cada provisão, cada restauração, não é apenas para o seu conforto. É para te posicionar como canal do reino. A verdade é que muitas vezes, em vez de buscarmos o propósito de Deus, nos contentamos com os presentes dele. O céu não está esperando que você acumule mais bênçãos. Ele está esperando que você entenda por que ele te abençoou e comece a agir de acordo com esse chamado. Quando você percebe que não foi salvo apenas para escapar do inferno, mas para representar o céu na terra, sua vida muda radicalmente. Você deixa de viver como um consumidor espiritual e passa a viver como um agente do reino. Não é mais sobre o que Deus pode fazer por você, mas sobre o que Ele quer fazer através de você. O verdadeiro segredo da plenitude não está em receber mais, mas em se entregar mais. Você já foi escolhido antes da fundação do mundo. Já foi equipado com dons espirituais. Já foi enviado como embaixador de Cristo. Agora, é hora de parar de viver para si mesmo e começar a viver para o propósito que te deu vida. Agora que você entende que sua vida tem um alvo maior do que o seu próprio bem-estar, vamos falar sobre algo ainda mais transformador, como viver alinhado ao propósito divino no dia a dia. É aqui que muitos cristãos se perdem, não por falta de fé, mas por falta de foco. Você sabia que cada dom, cada talento, cada dor que você carrega foi colocado em você com um propósito? Deus não te deu dons apenas para te alegrar ou te destacar. Ele te deu dons para servir. Ele não te curou apenas para que você vivesse bem, mas para que você fosse testemunha viva do seu poder. Ele não te prosperou apenas para que você tivesse conforto, mas para que você fosse um administrador fiel dos recursos do reino. Jesus, em Mateus 22, disse: "Não veio para ser servido, mas para servir", e ele nos deixou o exemplo. Agora, a pergunta é: o que você tem feito com o que Deus te confiou? Se você acredita que o objetivo da vida cristã é apenas ter paz, saúde e dinheiro, você está vivendo aquém do que Deus planejou para você. Deus não quer que você seja um depósito de bênçãos, mas um canal delas. Ele não te chamou para viver uma vida pequena, centrada em si mesmo. Ele te chamou para ser luz, sal, influência, impacto. Você não está aqui por acaso. Cada detalhe da sua história foi orquestrado para um propósito eterno. O propósito que você carrega não depende de circunstâncias favoráveis. Ele floresce justamente nas adversidades, porque é nelas que o caráter, a compaixão e a coragem se revelam. Quando você vive com propósito, não importa se está em um palco ou em uma cozinha, em um escritório ou em uma fila de hospital, você está cumprindo a missão de Deus. Muitas vezes, oramos pedindo bênçãos, mas não perguntamos: "Senhor, para quê?" Deus já te deu tudo o que você precisa, não apenas para sobreviver, mas para transformar. O que falta não é mais favor, é mais fidelidade ao chamado. Talvez você pense que precisa de mais clareza, mais sinais, mais revelações para descobrir seu propósito, mas a verdade é que o propósito já foi revelado: amar a Deus e amar ao próximo. Tudo mais, sua profissão, seus dons, suas paixões, é o cenário onde esse propósito se expressa.
Você não precisa de uma visão sobrenatural para começar. Você só precisa de obediência prática, servir quem está ao seu lado, falar de esperança onde há desespero, ser generoso onde há escassez, perdoar onde há mágoa. Isso é viver com propósito. Muitas vezes, é o medo de não ser suficiente que nos impede de dar o primeiro passo. Mas lembre-se, Deus não te chamou porque você é capaz. Ele te capacitou porque te chamou. Seu valor não está no que você faz, mas em quem você é em Cristo. E é justamente por isso que você tem algo a oferecer ao mundo. Deus não quer que você espere por um momento ideal para começar. O momento é agora. O lugar é aqui. As pessoas ao seu redor não precisam de alguém perfeito, precisam de alguém disponível. Agora que você entende que foi chamado para mais do que receber, vamos falar sobre uma distinção crucial: a diferença entre viver para si mesmo e viver para o reino. Muitos cristãos passam a vida buscando a vontade de Deus como se fosse um código secreto, quando na verdade a vontade de Deus já está clara. Que você reflita o caráter de Cristo e leve sua mensagem de amor ao mundo. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Ele não viveu para acumular conforto, aplausos ou segurança. Ele viveu para cumprir a missão do Pai. Em João 4,34, ele disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra." Essa era a sua motivação diária, não o que ele ganharia, mas o que ele realizaria. Essa deve ser a sua também. Você não precisa clamar por mais bênçãos se ainda não está usando as que já tem para o propósito certo. Em vez de orar "Deus me abençoe", comece a orar "Deus me use". Em vez de dizer "Senhor me dê paz", declare "Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz". É a mudança da mentalidade de consumo para a mentalidade de missão. Você não é um espectador da obra de Deus. Você é parte dela. Cada ato de amor, cada palavra de encorajamento, cada gesto de justiça, tudo isso é eterno, tudo isso conta no reino. Agora que você entende a importância de viver com propósito, é crucial lembrar de uma verdade ainda mais profunda: o seu propósito não depende do seu sucesso humano, mas da sua fidelidade ao chamado. Você pode não ver os resultados imediatos, mas o que é feito em obediência a Deus nunca é em vão. A Bíblia diz em Coríntios 15:58, "Sejam firmes e inabaláveis e sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o trabalho de vocês não é vão." Isso significa que mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém agradece, o céu registra. Você foi chamado não para ser famoso, mas fiel. Não para ser rico, mas relevante no reino. Não para viver uma vida fácil, mas uma vida significativa. Agora que você entendeu que foi criado para um propósito maior, é hora de colocar isso em prática. A verdade é que Deus não está esperando que você se torne perfeito para começar. Ele já te capacitou. Ele já te enviou. Agora a única coisa que falta é você dizer sim. A pergunta é: o que você vai fazer com tudo o que aprendeu? Você vai continuar vivendo apenas para colher bênçãos, ou vai se levantar e começar a ser uma bênção? Não importa a sua idade, sua condição ou seu passado, você tem um papel único no plano de Deus, e o mundo precisa do que só você pode oferecer. Então, antes de terminar, eu quero que você tome uma atitude agora mesmo. Se você realmente acredita que foi chamado para mais do que uma vida comum, faça algo poderoso. Deixe um comentário abaixo dizendo: "Eu escolho viver com propósito em Cristo." Curta este conteúdo e compartilhe com alguém que está vivendo apenas para receber, mas precisa descobrir que foi feito para impactar. Se inscreva para não perder mais mensagens que vão te desafiar a viver não apenas uma vida abençoada, mas uma vida com missão. Ao se inscrever, você está escolhendo caminhar não como um espectador, mas como um protagonista do reino. Cada passo que você dá em direção ao propósito é um passo rumo à plenitude que só Deus pode dar. Não se contente com uma vida de bênçãos vazias. A plenitude começa quando você vive para algo maior que si mesmo. A mudança começa com você. E o primeiro passo começa agora.
Deus não vai te esperar para sempre. A hora de viver com propósito é agora. Não espere mais. Você já parou para pensar que talvez o maior obstáculo para sua plenitude não seja a ausência de bênçãos, mas a ausência de propósito? Talvez sem perceber, você tenha caído na armadilha de acreditar que o objetivo da vida cristã é apenas receber cura, prosperidade, paz ou milagres. E o pior, talvez você esteja vivendo como se o céu existisse apenas para atender aos seus desejos enquanto ignora a missão que Deus já colocou em suas mãos. Mas e se eu te dissesse que isso é uma grande distorção? E se eu te dissesse que Deus não te chamou apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção? Não há nada errado em receber as promessas de Deus. Elas são reais e verdadeiras, mas elas não são o fim. Elas são o meio para algo muito maior, o cumprimento do seu propósito eterno através da sua vida. A Bíblia é clara. Em Gênesis 12:2 Deus disse a Abraão: Eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, a bênção não era o destino final. A bênção era a ferramenta para impactar o mundo. Da mesma forma, tudo o que Deus tem feito em sua vida, cada livramento, cada provisão, cada restauração, não é apenas para o seu conforto, é para te posicionar como canal do reino. A verdade é que muitas vezes, em vez de buscarmos o propósito de Deus, nos contentamos com os presentes dele. O céu não está esperando que você acumule mais bênçãos. Ele está esperando que você entenda por que ele te abençoou e comece a agir de acordo com esse chamado. Quando você percebe que não foi salvo apenas para escapar do inferno, mas para representar o céu na terra, sua vida muda radicalmente. Você deixa de viver como um consumidor espiritual e passa a viver como um agente do reino. Não é mais sobre o que Deus pode fazer por você, mas sobre o que Ele quer fazer através de você. O verdadeiro segredo da plenitude não está em receber mais, mas em se entregar mais. Você já foi escolhido antes da fundação do mundo. Já foi equipado com dons espirituais. Já foi enviado como embaixador de Cristo. Agora, é hora de parar de viver para si mesmo e começar a viver para o propósito que te deu vida. Agora que você entendeu que foi chamado para mais do que receber, é hora de descobrir como viver isso no dia a dia. Porque propósito não é só uma ideia bonita, é um estilo de vida. É acordar todas as manhãs sabendo que cada respiração, cada encontro, cada decisão tem valor eterno. Muitos cristãos vivem como se o propósito fosse algo distante, reservado para missionários em terras estrangeiras ou pastores em grandes igrejas. Mas a verdade é que o propósito de Deus se manifesta exatamente onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro. Deus não te colocou ali por acaso. Ele te posicionou estrategicamente para ser sua voz, suas mãos, seus pés. Você não precisa de um título para cumprir o propósito. Precisa de disponibilidade. Não precisa de um palco. Precisa de fidelidade. Porque o reino de Deus avança não apenas com grandes milagres, mas com pequenos atos de amor feitos com grande intenção. Pense em Davi. Antes de enfrentar Golias, ele cuidava de ovelhas. Ninguém o via, ninguém o aplaudia, mas ele usava aquela rotina para desenvolver coragem, intimidade com Deus e habilidade com a funda. Quando chegou a hora, ele já estava preparado, não porque buscava fama, mas porque vivia com responsabilidade, mesmo nas coisas simples. Da mesma forma, Deus está te preparando agora. Cada desafio, cada relacionamento, cada porta que se abre ou se fecha está moldando você para o propósito que Ele sonhou para a sua vida. O que parece insignificante aos olhos do mundo pode ser eternamente significativo aos olhos de Deus. E aqui está uma verdade que vai mudar tudo. Você não precisa esperar por uma grande chamada para começar. A grande chamada já veio. Jesus disse em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse não é um convite opcional, é uma ordem para todos os que creem. Fazer discípulos não significa apenas pregar em praças, significa viver de forma que outras pessoas vejam Cristo em você. Significa amar com generosidade, falar com verdade, perdoar sem reservas, servir sem esperar retorno.
É isso que transforma o mundo, não discursos perfeitos, mas vidas autênticas. Muitas vezes ficamos paralisados porque achamos que precisamos ter tudo certo antes de agir, mas a Bíblia mostra o oposto. Gideão estava debulhando trigo escondido quando Deus o chamou. Pedro era um pescador comum quando Jesus disse: "Siga-me". Paulo perseguia a igreja antes de se tornar o maior missionário da história. Deus não espera que você esteja pronto. Ele começa a trabalhar enquanto você caminha. O propósito não é o prêmio no final da jornada, é a jornada em si. E quando você vive com esse entendimento, algo extraordinário acontece. As bênçãos que antes eram o alvo se tornam o combustível. A cura que você recebeu vira testemunho. A provisão que você experimentou vira generosidade. A paz que você encontrou vira consolo para outros. Você deixa de ser um receptor e se torna um transmissor. E é aí que a vida ganha profundidade, alegria verdadeira e significado duradouro. Talvez hoje você esteja se sentindo invisível, cansado, desmotivado, mas ouça com atenção. Deus não te esqueceu. Ele está te lembrando do porquê você existe. Não é para passar despercebido, é para fazer a diferença. Não por força própria, mas pelo poder daquele que te chamou. Você tem em mãos o evangelho mais poderoso do mundo, o amor de Cristo. E o mundo está faminto por isso, não por religião, não por regras, por amor real, transformador que cura feridas e restaura esperança. Então pare de esperar o momento certo. O momento certo é agora. Comece onde está, use o que tem, ame quem está ao seu lado, fale o que Deus colocou no seu coração, viva como quem sabe que foi colocado aqui com intenção, porque quando você vive com propósito, até o seu silêncio fala, até a sua presença abençoa, até a sua dor se torna ponte para alguém que está perdido. E lembre-se, você não está sozinho nisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em você. Ele te guia, te fortalece, te capacita. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar o próximo passo em obediência. Deus não te chamou para uma vida pequena. Ele te chamou para uma vida que ecoa na eternidade. E tudo começa quando você decide: não viverei mais para mim mesmo, viverei para aquele que me amou e se entregou por mim. Se essa verdade tocou seu coração, não deixe que ela fique apenas na emoção. Coloque-a em prática hoje. Olhe ao seu redor. Quem precisa do que Deus colocou em você? Quem precisa ouvir que há esperança? Quem precisa ver que o amor de Deus é real? Você foi feito para isso. Você nasceu para isso. E o mundo está esperando por você. Antes de terminar, quero te desafiar: não apenas assista, haja. Deixe nos comentários: estou pronto para viver com propósito. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa sair da zona de conforto espiritual e descobrir que foi feito para mais. Se inscreva e ative o sininho, porque aqui não falamos só de fé. Falamos de uma fé que age, que transforma, que muda o mundo. Porque o reino de Deus não avança com espectadores, avança com pessoas como você, que decidem hoje viver não para si mesmas, mas para o propósito eterno de Deus. A hora é agora, o lugar é aqui. E você já foi chamado. Você já percebeu que mesmo depois de entender o propósito de Deus para a sua vida, algo dentro de você ainda resiste? Talvez seja o medo de falhar, talvez seja a comparação com os outros, ou talvez seja simplesmente o peso do cotidiano, contas, rotina, cansaço, que faz você esquecer que está em uma missão eterna. A verdade é que o inimigo não precisa te afastar da igreja para te desviar do propósito. Basta te distrair com o urgente, enquanto o essencial vai ficando para depois. Ele não precisa te fazer pecar, basta te fazer adiar. Mas ouça com atenção: Deus não te chamou para viver sob o peso da perfeição, mas sob a graça da fidelidade. Você não precisa ter tudo sob controle para começar. Não precisa ser o mais talentoso, o mais eloquente ou o mais espiritual. Você só precisa ser fiel com o que tem nas mãos hoje. Muitos desistem do propósito porque esperam um sinal dramático do céu. Mas Deus muitas vezes fala em sussurros, em um pensamento persistente, em um encontro casual, em um desejo que não some.
mesmo depois de anos. Ele não sempre te chama com trovões. Às vezes ele te chama com um coração inquieto que insiste. Tem que ter mais do que isso. E sabe o que mais trava o propósito? A mentalidade de escassez. Achamos que se servirmos, vamos perder. Se dermos tempo, vamos ficar sem descanso. Se compartilharmos o que temos, vamos ficar sem recursos. Mas a economia do reino funciona ao contrário. Quanto mais você dá, mais você recebe, não apenas em bênçãos materiais, mas em plenitude, alegria e significado. Jesus disse em Lucas 6,38, deem e lhe será dado. Ele não estava falando só de dinheiro, estava falando de amor, atenção, perdão, presença. Tudo o que você entrega nas mãos certas, com o coração certo, volta multiplicado. Outro grande inimigo do propósito é a solidão. Muitos tentam viver a missão sozinhos, como se fosse uma jornada individual. Mas desde o início, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. O propósito foi feito para ser vivido em comunidade. Você precisa de irmãos que te encorajem, te corrijam, te lembrem quem você é quando o mundo tenta te definir de outra forma. Não tente carregar sozinho o que Deus planejou para ser sustentado por muitos. Envolva-se, conecte-se, sirva ao lado de outros que também querem viver com significado. Porque juntos, somos mais fortes. Juntos, somos mais ousados. Juntos, o reino avança. E por fim, talvez o maior obstáculo seja a memória curta. Esquecemos tão rápido do que Deus já fez. Esquecemos das portas que Ele abriu, dos milagres silenciosos, das vezes em que nos sustentou no fio. E quando esquecemos, começamos a duvidar. E quando duvidamos, paramos de agir. Por isso, mantenha um altar de lembranças. Anote os momentos em que Deus agiu. Releia suas vitórias. Celebre o que Ele já fez. Porque a fé para o futuro nasce da gratidão pelo passado. Você não está começando do zero. Você está caminhando a partir de tudo o que Deus já construiu em você. E Ele não vai parar agora. Você já percebeu que mesmo depois de entender o propósito de Deus para a sua vida, algo dentro de você ainda resiste? Talvez seja o medo de falhar, talvez seja a comparação com os outros, ou talvez seja simplesmente o peso do cotidiano, contas, rotina, cansaço, que faz você esquecer que está em uma missão eterna. A verdade é que o inimigo não precisa te afastar da igreja para te desviar do propósito. Basta te distrair com o urgente, enquanto o essencial vai ficando para depois. Ele não precisa te fazer pecar, basta te fazer adiar. Mas ouça com atenção, Deus não te chamou para viver sob o peso da perfeição, mas sob a graça da fidelidade. Você não precisa ter tudo sob controle para começar. Não precisa ser o mais talentoso, o mais eloquente ou o mais espiritual. Você só precisa ser fiel com o que tem nas mãos hoje. Muitos desistem do propósito porque esperam um sinal dramático do céu. Mas Deus muitas vezes fala em sussurros, em um pensamento persistente, em um encontro casual, em um desejo que não some, mesmo depois de anos. Ele não sempre te chama com trovões. Às vezes Ele te chama com um coração inquieto que insiste. Tem que ter mais do que isso. E sabe o que mais trava o propósito? A mentalidade de escassez. Achamos que se servirmos, vamos perder. Se dermos tempo, vamos ficar sem descanso. Se compartilharmos o que temos, vamos ficar sem recursos. Mas a economia do reino funciona ao contrário. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não apenas em bênçãos materiais, mas em plenitude, alegria e significado. Jesus disse em Lucas 6,38, deem e lhe será dado. Ele não estava falando só de dinheiro, estava falando de amor, atenção, perdão, presença. Tudo o que você entrega nas mãos certas, com o coração certo, volta multiplicado. Outro grande inimigo do propósito é a solidão. Muitos tentam viver a missão sozinhos, como se fosse uma jornada individual. Mas desde o início, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. O propósito foi feito para ser vivido em comunidade. Você precisa de irmãos que te encorajem, te corrijam, te lembrem quem você é quando o mundo tenta te definir de outra forma. Não tente carregar sozinho o que Deus planejou para ser sustentado por muitos. Envolva-se, conecte-se,
Sirva ao lado de outros que também querem viver com significado, porque juntos somos mais fortes, juntos somos mais ousados, juntos o reino avança. E por fim, talvez o maior obstáculo seja a memória curta. Esquecemos tão rápido do que Deus já fez. Esquecemos das portas que Ele abriu, dos milagres silenciosos, das vezes em que nos sustentou no fio. E quando esquecemos, começamos a duvidar. E quando duvidamos, paramos de agir. Por isso, mantenha um altar de lembranças. Anote os momentos em que Deus agiu. Releia suas vitórias. Celebre o que Ele já fez, porque a fé para o futuro nasce da gratidão pelo passado. Você não está começando do zero, você está caminhando a partir de tudo que Deus já construiu em você. E Ele não vai parar agora.